aqui para ouvirmos a palavra do Senhor. Eu sei que hoje está todo mundo meio aéreo, assim, por conta, né, do Dia das Mães. Algumas pessoas também não puderam estar, porque estão entre famílias, e a gente entende isso. Mas você que veio, tenho certeza que os céus têm algo reservado para o teu coração. Amém? Abra comigo a sua Bíblia no livro de Esther, capítulo de número 4, verso de número 16. Né? Como Dia das Mães, eu pensei em falar sobre alguma mulher, né? Alguma mãe espiritual nessa noite. E quero falar de uma que comprou a briga de muitos filhos, né? Até quem ela não conhecia, ela se apresentou em oração, em proteção, né, dos filhos que o Senhor lhe dera. Esther capítulo 4, verso de número 16. Eu tenho certeza que o Senhor tem uma palavra linda para falar conosco. Não vou ser enfadonho. Temos ainda uma ceia do Senhor. Hoje está sendo um pouco corrido, né? Algumas programações. Mas tenho certeza que no pouco tempo que temos, o Senhor falará conosco. Se você achou, Esther se coloca de pé. Esther está depois de Neemias. É um livro um pouco difícil de encontrarmos, porque na verdade, né, é um dos menores livros históricos da Bíblia e poucos leem na verdade, né? Esther capítulo 4, verso 16, diz assim um texto. Vai, faz o quê? Faz o quê, irmãos? Ajunta a todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai. Fazer o quê, irmãos? Não, só dois atleticanos. Fazer o quê? Tá ali? Jejuai por mim. Por quem? E não comais, nem bebeis, por 3 dias. Quantos dias? Nem de dia, nem de noite. E eu e as minhas moças, também assim jejuaremos. Também assim faremos o que, irmãos? E assim irei ter com o rei. E ainda que não seja segundo a lei, se perecer, pereci. Se perecer, então Mordecai, o Mardoqueu, como você queira, foi e fez conforme tudo quanto Esther lhe ordenara. Pai, fale conosco nesta noite. Nos dê a sua palavra. Não fale o que queremos, mas fale aquilo que nós precisamos ouvir nesta noite. Use aquele sonoplasta para a glória do seu nome. O Senhor fazendo assim, eu vou te dar honra, glória, louvor e adoração. Só quem crer diz. Só quem crer diz. Aleluia. Esse culto está meio... Hoje é dia das mães, mas também é dia do Senhor, tá, gente? Então nós continuamos no glória, nós continuamos no aleluia. Nós vamos para esta casa para adorar, adoramos ao Senhor, louvamos a Ele por cada mãe presente aqui nessa noite. Louvamos ao Senhor por cada mãe que Ele concebeu ou fez conceber, né, no nosso meio. Louva a Deus pela sua vida. Mas continuamos dando toda a honra e toda a glória a Ele que vive e reina para todo sempre. Essa tarde, pouco tempo que tive, o Senhor fez uma palavra arder no meu coração. E eu queria partilhar nesses poucos minutos que tenho, subordinado ao tema, a carta que o Senhor leu. Vamos falar? A carta que o Senhor leu. Deixa eu te fazer uma pergunta. A maior carta, ou a maioria das vezes, a carta que o Senhor lê é essa que você se apresenta com as suas atitudes, comportamentos, ações, sim ou não? Essa é a maior carta que o Senhor lê na nossa vida. É o livro que o Senhor e o mundo também lê. É o livro do nosso testemunho, é o livro do nosso comportamento. Se hoje o Senhor tirasse alguns minutos assim, missionária Natália, para dar uma leitura na carta da tua vida, o que o Senhor acharia nesta carta no dia de hoje? Se o Senhor pegasse a tua carta para ler nesse dia, o que o Senhor encontraria nessa carta da tua vida nos dias de hoje? Porque hoje nós falamos muito, muitas das vezes, com as palavras, nós somos muito bons com as palavras, porém nas atitudes, comportamento, deixamos a desejar. Hoje você entra na internet, o que mais vê na internet
eles caluniar, eles difamar, eles zombar até de muitos pregadores, mas sabe qual é a verdade? É porque muitos pregam e falam muita coisa em cima do altar, mas vivem pouca coisa fora do altar. Então a carta que o mundo quer ler, o evangelho que o mundo quer encontrar em mim e você, é esse testemunho que você dá todos os dias por onde você passa, na escola, no trabalho, na rua, no meio da tua família, no meio das festas que você faz. Essa é a carta que o mundo quer ler. Não adianta o apóstolo vir cá e trazer uma boa palavra, não adianta o apóstolo ter uma boa dicção, não adianta ter um bom conhecimento teológico, quando você olhar para ele no dia a dia e não ver nada, evidência nenhuma daquilo que ele prega no seu dia a dia aí fora. Então, hoje me chama muita atenção esse texto, porque nesse texto eu vejo uma mulher que de verdade ela foi confrontada a se apresentar com a carta que ela tinha. Ela foi confrontada a fazer o Senhor ler a carta da sua vida. É interessante que esta decidida, que é a rainha Esther, ela fala assim: perecer, pereci. Olha que coisa linda. Ela quer dizer, se eu tiver que morrer, eu vou morrer, mas eu vou continuar sendo quem Deus me chamou para ser. Aleluia. Não, você não entendeu. Eu posso até morrer, mas eu não vou ocultar aquilo que os céus colocou nas minhas mãos. Eu posso pagar um preço com a minha vida, mas aquilo que o Senhor me chamou para fazer, farei eu. É isso que ela está dizendo. Essa é a carta que o mundo quer ler. Essa é a carta que Deus, Ele lê sobre a nossa vida. Está disposto a pagar o preço, a ponto de às vezes ter que entregar a sua própria vida, para não negociar os teus princípios, a tua fé, ou a tua crença naquele Deus que você prega todos os dias? Está disposto? Porque às vezes falamos que estamos, mas o primeiro obstáculo, a barreira ou o confronto que nós temos, nós já recuamos. O texto que nós acabamos de ler é uma história interessante. Poucos pregam, mas muito talvez conhecem a história da rainha Esther. Rainha Esther é esta que apresentou, esta que apareceu dentro do castelo por um propósito divino. Mas também a história começa dizendo que o rei Assuero, ele faz uma festa no seu palácio, libera vinho para todo mundo. A história conta, segundo a palavra, que o rei chama pobre, chama rico, ele chama gente de longe, gente de perto, ele chama príncipe, e ele também chama os que viviam em aldeias. O rei não faz exceção, porque o Assuero, ele era um rei meio vaidoso. Ele gostava, pastor Fabrício, de mostrar um pouco da sua vaidade. Ele gostava de mostrar um pouco do seu ego, daquilo que ele havia conquistado, do que tinha dentro do seu palácio. Então o rei, ele abre sem exceção a cozinha, vamos dizer assim, da tua casa, e fala: entra todo mundo pode ver, todo mundo pode usufruir, todo mundo pode tocar, todo mundo pode tomar posse do que tem agora. E ali o rei começa a liberar vinho, e ele começa a beber. E a Bíblia diz que ele começa a ficar um pouco alegre, porque quem sabe, quem conhece, quem já tomou, e quem já toma, ou quem toma vinho, sabe que o vinho, ele é símbolo de alegria, porque a maioria das pessoas que bebe, com 2, 3 copos, eles já ficam rindo à toa, falando demais, conversando demais. E por isso o rei libera o vinho, e a galera começa, todo mundo. E aqui quem começa, e naquele momento ali de festa, pastor Patrick, o rei começa, dentro do seu castelo, a ouvir muitas coisas. Todo mundo embriagado. Já teve numa roda de gente bebendo? Ou de gente que bebe? Eu tenho muitos parentes que tomam. E é interessante que começa de um jeito a festa, e ela sempre termina diferente daquilo que foi programado. É assim ou não é? Sempre termina a alegria. Às vezes ela supera um pouco a expectativa, né, do que você fez ou criou para aquela festa ali. Mas aí, assim foi na casa do Assuero, assim foi no palácio do Assuero. Todo mundo, depois de ficar muito alegre, começaram a falar demais. E o rei, sabe o que ele faz? Ele começa a ouvir. E sabe qual é o problema da gente ouvir aquilo que não convém? É que você também faz aquilo que não é para fazer. Eu vou falar de novo. Na maioria das vezes que você ouve o que não é para ouvir, tu faz o que não é para fazer. Tem pessoas que tomam decisão precipitada, tem pessoas que tomam decisão equivocada. Sabe por quê? Só porque ouviu muita coisa que não precisava ter ouvido naquele momento. E tudo que todo mundo falava, o rei então, ele escuta. E agora, tomado pelo vinho, o rei vai também tomar uma decisão. E qual a decisão? O rei vai gritar e vai falar assim: traz aqui a rainha, traz aqui a rainha, não é Esther não, Vasti, obrigado,
Vasti, me fugiu o nome, traz aqui a rainha Vasti, para que possa comemorar conosco. E ele manda os eunucos ir até a rainha e dizer: olha, rainha, o rei está te chamando, o rei está alegre, está lá, já tomou algumas, e o rei quer te ver, quer que você participe da festa. Porém, a Vasti, ela vai tomar um posicionamento agora contra a vontade daquele rei. A rainha simplesmente naquele momento, ela vai pensar: vou, não vou, vou, não vou, eu fico, o que eu vou fazer agora? Por quê, pastor? Porque neste tempo, quando o rei estava fazendo uma festa, ele fazia festa para os homens de um lado do palácio, e a Vasti estava dando festa para as mulheres em outro lado do palácio. Então os homens não poderiam ir até a festa da rainha, e a rainha tampouco poderia entrar na festa do rei. Se a rainha ou qualquer mulher entrasse nesta festa que o rei estava oferecendo, ela era liberada a ficar com todos que estavam ali. Todos poderiam tocar, pegar, ficar com essa rainha. Ela era de todos. Então, ela sabendo do risco que corria, e o rei já tomado de vinho, ela pensou: eu não posso ir. E ela viveu um tempo de uma pressão muito grande, porque ela sabia que se ela não fosse, também estava correndo risco de vida, porque ela estava desrespeitando a ordem do rei. Porém, ela sabia que se ela entrasse ali, ela era de todos. E a Vasti agora, ela vai lutar por um princípio. A rainha agora, mesmo que corra o risco de perder a sua vida, ela não vai negociar os teus valores. Então ela toma a decisão: eu não vou, porque eu sei que se eu for, eu vou ser de todo mundo. Todo homem que está ali na festa, eu vou ser dele, e o rei não vai poder fazer nada, porque isso é lei, é o que está escrito, é a nossa cultura, é o que nós vivemos. Então ela toma uma decisão de não ir. Agora preste atenção: por algum tempo a opressão ou a pressão na cabeça de Vasti era muito grande. Ela pensou assim: se eu for, eu corro risco de vida. Se eu fico, eu também corro risco de vida. E agora, o que fazer? Mas eu não vou. Sabe por quê? Porque eu não sou de todo mundo. O que a rainha está dizendo assim: olha, se tem gente que se divide com todo mundo, eu sei quem eu sou, eu sei os valores que eu tenho, eu não sou para todo mundo. Por mais que o rei está tomado, e nesse momento ele não consegue enxergar o valor da mulher que está do lado dele, eu vou lhe ensinar. Então eu não vou. Aí talvez alguém falasse assim: rainha, mas outras iriam. Se o rei chamasse outras, elas iriam. Por que você não? Ela só responde: porque eu não sou as outras. Pastor, o que o senhor quer dizer, irmãos? Deixa eu falar uma coisa para vocês nessa noite. Valorize. Valorize. Guarde os teus princípios. Tem hora que nós agimos e fazemos como se fôssemos iguais a todos. O que ela está nos ensinando? Olha, fulano pode fazer, ciclano pode ir, eu não vou. E quem diz que tu precisa de ir? E quem diz que tu precisa de fazer o que todo mundo faz? Sabe por quê? Deixa eu te falar uma coisa: quem precisa reconhecer primeiro o valor que tem é você e mais ninguém. Eu vou falar de novo: a primeira pessoa que precisa lutar pelos teus valores, pelos teus princípios, faz assim: olha, sou eu mesmo. Está vendo aqui que o rei era esposo, mas depois de tomado, ele esqueceu. Depois de tomado, ele estava entregando a tua esposa, expondo a sua casa. Aí ela precisou de tomar uma posição. E a decisão que ela chega é: eu não vou. Sabe o que isso aconteceu? Vasti perde o trono. Ela perde o quê? Ela perde o trono. O rei no outro dia é furioso porque ela não se apresentou. Aí chegam os príncipes e falam: rei, o que a Vasti fez é muito feio. Sabe por quê? Porque agora mulher nenhuma respeita mais marido nas aldeias e nem no palácio. Se o senhor não agir contra Vasti agora, nem o senhor mais vai ter o respeito que teve até aqui. Aí o rei agora vai fazer um decreto e ele escreve uma carta. Ele escreve o quê? Uma carta. Sela com o teu anel e manda entregar em todas as províncias da terra, dizendo que Vasti nunca mais, quando se apresentará diante o rei no castelo. Vasti não tem o direito mais de entrar
dentro do castelo. E mulher nenhuma que ousar aí contra uma ordem do teu esposo, também teria direito algum dentro nem da sua própria casa. Então Vasti agora ela perde o trono, ela perde o quê? Porém não perde a dignidade, porém não perde o seu valor. Tem hora que nós precisamos lutar pelos nossos valores. Tem pessoas perdendo o que Deus entregou nas mãos, sabe por quê? Porque não luta pelos seus valores e pelos seus princípios. Dons, ele não muda caráter de ninguém, mas caráter da pessoa faz com que os dons permaneçam na vida dela. Então por isso nós precisamos lutar pelos nossos princípios, pelos nossos valores. E Vasti agora vai nos ensinar. Tem valores na nossa vida que é inegociável. Sabe o que ela está dizendo? Eu posso perder o trono, eu posso perder o direito de entrar e de sair nesse castelo, mas eu não vou perder o direito de alguém olhar para mim e falar assim: essa mulher tem valor, essa mulher tem valor, essa mulher tem valor, essa mulher tem princípios que não são negociáveis. Agora, se é para Jesus, tem pessoas que perdem aquilo que Deus entregou nas mãos por muito menos. Por muito menos. Mas dentro dessa história há um propósito divino. Há o quê? Um propósito divino. Depois que o tempo passa, Vasti sai. O rei agora vai trazer uma ordem, que ele quer uma outra rainha para colocar no lugar de Vasti. E manda nas províncias buscar as virgens, para que ele pudesse escolher uma outra esposa para o lugar de Vasti. No meio daquelas escolhas, apareceu uma jovem por nome Hadassah, que nós chamamos de Esther, que no original hebraico quer dizer Hadassah, que o significado do nome quer dizer Mirta. Então eles trazem a Hadassah, e a Bíblia diz que quando o rei Assuero olha para a Hadassah, vou falar Esther, para ficar mais fácil. Quando ele olha para Esther, ele se apaixona pela beleza daquela jovem. Ele fica enlouquecido pela beleza daquela jovem. Traz a Esther, e você sabe da história, eu vou correr para chegar no que lemos. Eu disse que hoje não temos muito tempo. Esther agora vai viver no palácio, vai ser cuidada, preparada, e ela vai ser de fato a rainha do lado do rei Assuero. O tempo passa, os judeus começam a ter força, crescer nas aldeias e acerca do castelo, a ponto de incomodar um homem chamado Amã. E a Bíblia diz que Amã começa a ficar incomodado, porque todos os dias tinha um tal de Mordecai que ficava na porta do templo, do palácio, vestido de pano de saco, orando, clamando, porque Mordecai ele era tio de Esther, e sempre ele intercedia, sempre ele clamava, porque os judeus precisavam de uma resposta. E Mordecai ele acreditava que Esther era essa escolhida do Senhor para mudar a história daquele povo. Isso cria um certo incômodo a Amã, a ponto que em mais uma festa que o Assuero faz, porque é um homem que gostava de fazer festa no castelo, agora ele faz uma outra festa, e no meio dessa festa, mais uma vez, ele vai ouvir o que não precisava. Tomado de vinho, conversando agora com Amã, Amã vai dizer para ele: olha rei, tem uma turminha aí que não segue os nossos princípios. Tem uma turminha aí que está crescendo à nossa volta, porém eles não adoram o Deus que nós adoramos. Eles não fazem o que o Senhor pede. São muito contra os nossos valores. E Assuero agora tomado, ele começa a gostar, porque o Assuero, ele era aquele rei vaidoso, que ele gostava de mostrar tudo que tinha, o poder que tinha nas mãos. Então sabe o que acontece? Agora o rei vai falar com ele: Amã, o que você quer fazer? Rei, se eu fosse, você escreveria uma carta e mandasse dizer que nós vamos matar toda essa raça, toda essa gente. Porque não dá mais para conviver com esse povo. Eles são diferentes. É um povo que ora um Deus diferente, tem uma cultura diferente. Olha para tu ver esse que fica aí
no castelo do lado de fora, nas escadarias. Olha as vestimentas, olha como esse povo se veste, olha como fala, mas parece que é um povo alegre. Ei, deixa eu te falar, você não precisa ter nada para incomodar ninguém. Basta ser um escolhido, escolhida do Senhor. Já vai ter um monte de gente que vai odiar a tua vida. Eu não estou pregando aqui para poder fazer com que teu coração se enche de ira contra as pessoas que não conseguem te entender. Mas estou querendo te falar sobre a realidade. Porque tem hora que nós não conseguimos compreender por que somos tão odiados. E mesmo Jesus falando que por amor a mim sereis perseguidos, sereis caluniados, pisoteados, odiados entre as nações. E eu vejo crentes que hoje não gostam de ser odiado por ninguém. Ele é melhor que Jesus. Ela é melhor que Jesus. Se toda a igreja ou todo mundo não gostar dela, nossa, aí tá vendo? Alguma coisa de errado, eu vou orar para Deus fazer isso, fazer aquilo, ele não vai fazer nada. Deus só está te ensinando. Então a Bíblia vai dizer que o rei libera, e agora Amã, todo cheio de euforia, ele vai escrever cartas. Vai escrever o quê? Cartas. E vai mandar dizendo, dia 13... vamos descer a espada e matar todos os judeus da terra. O Mardoqueu pega uma carta daquela e ele vai mandar as servas de Esther agora falar com ela. Esther, você não vai fazer nada? Está vendo aí o que o rei está fazendo? Olha a carta, olha o quê? Olha o quê? Esther pega aquela carta e ela não sabia do que estava acontecendo. E ela lê toda aquela carta. Eu quero crer, estou conjecturando, pastor Patrick, que quando Esther levanta aquela carta, quando ela termina de ler, ela pega aquela carta e faz assim, olha, Senhor, está lendo aqui? Vai deixar? Isso é o que eles estão dizendo que vai fazer contra o seu povo. Esther agora também vai viver uma pressão que Vasti viveu. Esther também vai viver por uma pressão impressionada a fazer algo que Vasti não fez e não pôde fazer. Só que Esther, ela vai dizer assim, olha, porque talvez Vasti não tinha tanta intimidade ou conhecimento do Deus que Esther servia. Esther vai dizer assim, calma lá, Mordecai, tu quer que eu entre no palácio e fale com o rei sem ser convidada? Tu já sabe da lei desse país. Tu já sabe como funciona. Se eu entrar diante a face do rei sem ser convidada, eu posso morrer. Mordecai, ele diz, olha o recado que ele dá para ela. Tu vai ver o que está acontecendo com o teu povo, vai ficar aí dentro, achando que porque você está dentro do palácio, você vai estar livre e vai deixar o teu povo morrer. Olha para cá, era Esther que estava mandando matar alguém? Mas olha o que o tio vai falar com ela. Vai ficar de braço cruzado aí dentro do palácio e vai deixar o povo morrer aqui fora? Não vai se posicionar? Não vai falar nada? Não vai fazer nada? Eu preciso de um posicionamento teu. Quem está dizendo isso aqui é Mordecai, o tio de Esther. Sabe o que esse texto, o que Mordecai está ensinando? Mordecai está dizendo assim, ó Esther, eu sei que você está envolvida. Eu sei que quando conversamos, a tua palavra é não, tio, estamos juntos, estamos envolvidos, mas agora não é hora de mostrar que está envolvida. Agora é hora de mostrar que você está comprometida com a vontade do Senhor. Uma coisa é estar envolvido, outra coisa é estar comprometido. Sabe por que muitas coisas na igreja, no ministério não acontecem? Porque tem muita gente envolvida. Eu vou falar tudinho aqui, Jesus. Eu não sou baú para guardar revelação. Tem muita gente envolvida, tem muita gente que está junto. Mas, pastor Patrick, tem poucas pessoas que estão comprometidas com a obra do Senhor. Então, nesse momento agora, Mordecai está dizendo assim, está envolvida ou está comprometida? Porque quando eu estou comprometido, se o barco estiver virando, meu irmão, nós vamos perecer junto. Mas eu não vou abandonar esse barco, está entendendo? É por isso que ela vai dizer, se
perecer, pereci, mas eu estou comprometido com esse propósito de Deus. Tem alguém comprometido com o propósito do Senhor nessa noite? Tem alguém comprometido com o propósito do Senhor nessa noite? Sabe o que Esther está dizendo? Eu sei o preço que eu posso pagar, mas se depender de mim, a vitória é nossa. Eu estou falando para alguém aqui nessa noite, a vitória é nossa. Pergunta para esse irmão, está envolvido ou está comprometido? Está envolvido nesta obra ou está comprometido com esta obra? Porque eu vou aprender que quando eu estou comprometido, dou o que doer, passo o que passar, eu estou comprometido. Se tiver que perecer, ia perecer um, agora vai perecer dois, porque nós estamos juntos dentro do lar. Mas se tiver que vencer também, essa vitória não é só tua, ela é minha também, nós vamos vencer juntos, em nome de Jesus. Essa vitória é nossa, é nossa, é nossa. Arabai, Assura, bacana, isso é para Jesus. Sabe, mulheres, mães que estão aqui nessa noite, tem muita coisa que pode mudar na tua casa, tem muita coisa que pode mudar no teu lar. Se você deixar de ser só envolvida para começar a ser comprometida com a palavra do Senhor. Eu estava andando em Newark esses dias e eu fiquei muito triste, porque eu vi filhos de homens e mulheres de Deus, e são homens e mulheres de Deus, se drogando, eles não me viram. Eu escondi dentro de um carro, eu comecei a ver, fumando cigarro. E eu falei, Jesus, esses meninos cresceram na igreja. Esses meninos cresceram dentro da casa do Senhor. O que está acontecendo? Pai, eu não aceito isso. Precisamos orar pelos nossos filhos. Precisamos clamar pelos nossos filhos. Precisamos estar comprometidos pelos nossos filhos. Não basta estar envolvido na casa do Senhor, tem que estar comprometido com o Deus da casa. Família se destruindo, porque eu estou envolvido, e se envolve aqui, envolve ali, envolve tanta coisa que não precisa, e no que precisa se comprometer, não se compromete. Perecer, pereci, mas eu vou pagar um preço por essa vitória. Isso me dói, eu fico triste quando eu vejo. Eu fico triste quando eu vejo homens de Deus, mulher de Deus, falar assim, meu filho não quis ir na igreja hoje, ele tem idade para decidir. Menino de 12 anos, 14 anos, 15 anos, lá em casa eu tenho filho de 26, e ela está aqui dentro da igreja, vai errar, vai estar dentro da igreja, vai falhar, vai estar dentro da igreja, enquanto eu viver e estiver na minha casa, vai estar dentro da igreja. Porque eu não estou envolvido com o altar, eu estou comprometido com a verdade. E eu sei que se eu clamar, a verdade vai libertar. A verdade liberta. Isso é para Jesus. Se comprometa com a verdade. Deixe de ficar só envolvido com as coisas. Chegou a hora de vestir a camisa de verdade. Chegou a hora de pôr a mão no arado de verdade. Eu vejo uma mulher me ensinando e ela fica naquela pressão. Aí sabe o que ela faz, Kerlon? Ô Mordecai, tá jogando na minha face que eu vim para esse palácio por conta de uma promessa, por conta de um comprometimento com a palavra. Eu entendo, mas eu também entendo uma coisa: eu não tenho que carregar ninguém nas costas sozinho. Eu não tenho que pagar preço por vitória de ninguém sozinho. Sabe por quê? Porque tem muita gente que fica assim, meus irmãos, 6 horas? 6 horas pra mim, pastor? Ora. 6 horas, missionária? Ora. 6 horas? Ora, já passou das 6, irmão. Já é 8h48. E tu ainda tá 6 horas, 6 horas, 6 horas. E tu vai orar quando? Ai, pastorou, e a minha bênção não veio, foi porque só o pastorou. O dia que você começa a orar, os céus vão se abrir. Eu confesso que talvez eu queira levar a mensagem para outro rumo e não sei o que Deus está fazendo, mas preste atenção, uma coisa é certa: o Senhor está falando no nosso meio nesta noite. Você precisa se comprometer com esse milagre, com essa batalha, com essa
essa vitória. Vocês oram por mim, vocês oram por mim. Aí tem gente que ainda faz assim, olha, sabe por que eu não recebi minha bênção? Porque eu pedi oração lá naquela igreja e ninguém orou. Aí você está dizendo assim, Daniel, eu entendo que eu tenho que estar comprometida, mas essa pressão que Vasti passou, eu não vou passar não. Ah, não vou não. Basta as batalhas que eu enfrento, basta a pressão que eu tenho, só por estar no lugar que eu estou. Porque na verdade, irmãos, eu estou pregando subordinado ao tema, a carta que Deus lê. E a carta que Deus lê é a vida que você tem. Quantas vezes você veio para este culto sem vontade de vir? Quantas vezes por você estar em casa hoje, é dia das mães, talvez muitas mães em questão, talvez hoje, se fosse vontade própria, estaria em casa, mas tu saiu de casa e veio por conta de um compromisso. Aí pessoas que não têm compromisso com nada, quer jogar para cima de você, basta as pressões que você tem. E eu vou te falar, o Senhor lê a tua carta, o Senhor te conhece. O Senhor sabe a pressão que tu está vivendo todos os dias. O Senhor sabe a batalha. O Senhor sabe quando olha para a tua vida a carta que Ele está lendo. E talvez a carta que Ele está lendo é essa: eu vou parar, Senhor. Eu não aguento mais, Senhor. Eu estou desanimada, Senhor. Eu não estou suportando mais esta batalha, Senhor. Eu não tenho força mais para isso, Senhor. E Deus está lendo, e Deus está lendo. E eu estou dizendo que eu estou pregando a carta que Deus lê. Sabe por quê? Porque a carta que Deus lê, o final dela termina com o selo da tua promessa. Com o selo. Receba isso em nome de Jesus. Deus está lendo a tua carta nessa noite. Eu sei que não é fácil. Eu sei que vivemos um tempo que a pressão está grande demais sobre a nossa vida. Eu sei que tem pessoas que talvez entrou nesse culto hoje com medo da imigração. Eu sei que tem pessoas que talvez não veio para esse culto hoje com medo da imigração, vivendo aquela pressão sobre a tua cabeça. Eu sei que tem pessoas que talvez estão pensando, Senhor, eu não sei se eu vou, eu não sei se eu fico. Tá igual Vasti ficou por alguns momentos. Eu não sei se ando, eu não sei se paro. Mas eu vou te falar uma coisa nessa noite, irmão. Ei, apesar da opressão e pressão que você está vivendo, fala para esse irmão que está do seu lado: você não pode parar. Você não pode parar. Você não pode parar. Se você corre, Kerlo, alguém anda. Se você para, alguém senta. Se você senta, alguém deita. Se você deita, alguém dorme. Se você dorme, alguém morre. Então sempre tem alguém esperando por você. Então não para, então reage. Você precisa reagir no meio dessa batalha. Levanta a mão porque eu quero profetizar para Esther que entrou nesse lugar nessa noite. Você precisa reagir no meio desta batalha. Eu sei que o meu Senhor nessa noite vai pegar homens pela mão nesse lugar, vai pegar mulheres que estavam pensando em parar nessa noite e vai dizer: ei, tu não pode parar. Ó Esther, Deus se colocou nessa situação por causa de um propósito. Não esqueça isso. Você está nessa terra por causa de um propósito. Vou falar de novo. Se você está nesse lugar simplesmente por vontade sua, a imigração vai na tua casa, vai te buscar. Mas se você está nesse lugar por causa de um propósito do Senhor, tem certeza, os céus hoje estão lendo essa carta tua. Vai ter resposta nesse lugar. Vai ter resposta nesse lugar. Olha a convicção de quem sabe porque o Senhor lhe inseriu nesse propósito. Se perecer, eu vou perecer, mas eu sei para que o Senhor me colocou aqui. Se perecer, pereci, mas eu sei por qual propósito o Senhor me colocou aqui. Pastor, não aguento. Aguenta. Pastor, a luta está demais, eu sei. Está doendo, eu entendo. Mas você é Esther. E como Esther, o significado do teu nome é Mirta. Sabe o que é Mirta? É uma árvore
que dá umas flores com cheiro aromático. E sabe onde essa árvore dá, missionário Franciele? No deserto. Ela não dá fruto não, ela dá folha. Ela dá flores. É o suficiente para fazer alguém que passa por sua cerca respirar algo novo e dizer: no meio desse deserto tem uma mirta que está inalando cheiro suave. Aleluia. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Olha para mim. Eu quero dizer para você que talvez não consegue entender porquê da luta, porquê da sua prova, porque o Senhor está permitindo cerco em volta da sua casa. É porque você é mirta. Você não dá em qualquer lugar, você não cresce em qualquer lugar. Você é uma planta que nasce e vive no deserto. Aonde? Sabe o que isso quer dizer? Tem muita gente que não suportaria metade do que você suporta, mas você é diferente. Vou falar de novo. Tem muita gente que estivesse no seu lugar já tinha abandonado o barco. Tem muita gente que estivesse do seu lado já tinha largado esse marido, já tinha largado essa mulher, já tinha largado essa igreja, já tinha largado essa empresa, já tinha largado essa família. Tem muita gente que talvez não estaria aqui hoje, mas você chegou, sabe por quê? Porque Deus sabe que Ele pode contar, Deus sabe que Ele pode inserir no teu propósito. Olha pra cá. Sabe o que eu quero dizer? Que da mesma forma Esther está dizendo como Vasti: ei, eu não sou qualquer uma, eu sou uma escolha de Deus para esse tempo. Levanta a mão, porque eu estou pregando para a igreja. Onde estão eles nesse lugar? Onde estão os que vão receber a palavra profética dessa noite? Você não é qualquer pessoa, você foi criada para suportar este tempo, este propósito, este tempo. Você foi levantada. Então não desista dessa chamada, não desista dessa escolha. Se eu dormir, alguém pode morrer. Esther vai dizer: eu sei quem eu sou, eu sei porque o Senhor me levantou, e sei porque o Senhor confiou em mim esta missão. Agora, tendo que salvar a minha nação, os judeus. Ela falou assim: mas tem uma coisa, eu não vou para essa luta sozinho. Eu sei o que aconteceu com Vasti. Talvez Vasti não teve a mesma estratégia que Esther teve, mas olha a diferença. Pastor Fabrício, Esther fala assim: Mordecai, chama todo o povo para jejuar comigo 3 dias e 3 noites. Quantos? Vocês querem essa vitória? Então vamos consagrar junto, para que possa me cobrir de oração, porque dentro de 3 dias eu vou até o rei. Mesmo que eu tenha que perecer, eu vou até o rei. Mas olha para cá, ela sabia que se a igreja, vou falar para meia dúzia de crente entender da glória, ela tinha certeza, Diácono Daniel, que se a igreja orasse e jejuasse diante o rei, Esther teria vitória. Eu vou falar de novo. Ela sabia que se o povo começasse a orar e jejuar naquela situação, Deus daria vitória. Ela tinha certeza. É por isso que ela vai dizer para o tio dela: tio, chama todo mundo para orar. Sabe por quê? Essa guerra não é só minha, não foi eu que criei este problema, mas vou dizer uma coisa: sou eu que estou me posicionando para vencer esse problema. Esse problema não é só meu, mas eu vou lutar por ti, eu vou lutar por você, eu vou me posicionar por você. Você está entendendo isso nessa noite? Aonde estão os crentes que vão se posicionar por esse que está do seu lado? Se é para Jesus. É porque tem hora que eu só oro se for para a minha vitória. Tem hora que eu só jejum se for para o meu milagre. E se for para o milagre do teu irmão, tu jejuma? E se for para o milagre da tua igreja, tu ora? E se for pela vitória do teu povo, tu também paga preço? 3 dias. Quantos? Meu irmão, 3 dias. Jejum e oração de dia e de noite, Camille, foi o suficiente para ela pegar aquela carta e falar assim: Senhor, o Assuero escreveu essa carta aqui, ó, está dizendo que vai matar. Sabe por quê? Porque o seu povo
eles agora estão abertos, estão igual os muros de Jerusalém. Está vivendo aqui as províncias, e quem ainda manda aqui embaixo aqui é o rei Assuero. E ele está dizendo assim, olha, vou entrar e vou matar, e vou saquear tudo que tem. É como se dissesse assim, olha, as portas estão abertas, eles entram, saem e faz com o teu povo o que quiser. Olha, a Esther falando com o pai. Aí o Senhor dá uma lida naquela carta. Ô Esther, Zacarias capítulo 2, verso 5. A Jerusalém estava, o Senhor manda uma carta, e Zacarias vai ler, ei, os muros de Jerusalém foram derribados, Jerusalém está vivendo em aldeias, e está juntando aqui muita gente dentro de Jerusalém. Não dá agora para construir mais um muro, para cercar todo o povo que veio e veio em Jerusalém. Então os muros estão abertos. Satanás, naquela hora que o servo estava lendo a carta, pensou assim, agora nós vamos entrar e vamos acabar com tudo. Agora Jerusalém é nossa. Aí o Senhor está dizendo assim, continua lendo a carta. Aí no final, Zacarias capítulo 2, verso 5, ele fala assim, mas eu, quem? Quem? Eu, o Senhor, eu quem? Estou colocando um muro de fogo. Serei para ela como um muro de... ao redor, eu mesmo serei. No meio dela, a sua... Não, você não entendeu, já era para ter dado glória. Eu estou dizendo que Satanás olha para a tua vida e está falando assim, as portas estão escancaradas, vou entrar, vou fazer o que quero e vou sair. Deus tem uma palavra para você nessa noite. Eu mesmo, o Senhor, estou cercando a tua casa com um muro de fogo. Eu estou me colocando no meio dessa batalha. Eu estou colocando no meio dessa batalha, porque esta glória será minha, diz o Senhor dos exércitos. Levanta a mão e dá glória para ele, meu irmão. Urabacana, chora, Satanás achou, vou matar, vou destruir. O Senhor está dizendo, eu acabei de ler a carta de Esther agora. Não vai não, não vai não. Estou descendo nessa terra, estou descendo na casa do Daniel agora, estou descendo na casa da Natália, estou descendo na casa do Mike, estou descendo na casa da Nilce. Eu estou tomando agora as batalhas do Mateus. Olha aí, Zuca. Estou entrando e cercando agora com muros de fogo. Satanás achou que ia entrar e sair do jeito que queria. Não vai não. Abacantorou, bacalabara, súria, ebadalabaçanda. Deus está no meio dela. Oh, aleluia. Deus lê a carta de Esther. 3 dias. Se passaram quantos dias? Esther agora o Mordecai está do lado de fora. Ele está incomodando ainda mais o Amã, porque o tio de Esther, que vivia nas escadarias do palácio, agora está vestido de pano de saco, orando e jejuando. Você quer ver uma coisa incomodar o inimigo? É ver um crente orando e jejuando, Marcelo. Ô, gente, é verdade que tem os crentes de hoje, quais 80% deles, de nós, vamos falar assim, de nós, está incomodando o diabo não. É o diabo que está incomodando a gente. É. Hoje, Satanás que está incomodando o povo de Deus, porque o povo de Deus não está incomodando Satanás, não. Sabe por quê? Porque esse negócio de pular e rodar não incomoda o diabo, não, irmão. Incomoda não. Esse negócio de pregar bonito, falar bonito, incomoda o diabo, não. O diabo também lê a carta que Deus lê. Essa aqui, ó. Satanás lê. Ele sabe quando há verdade na sua boca e quando não há. Sabe o que incomoda Satanás? É ver crente orando e jejuando. Sabe por que tem hora que Deus permite a gente entrar em prova? Porque tu só jejua e ora quando está na prova. Sabe por que tem crente que fica assim, meu Deus, minha luta eu vou até tomar água de coco. A minha luta parece que não acaba nunca. Parece que isso não termina nunca, já viu? E nem vai. Pastor, misericórdia, vai dar final da cruz. Está repreendido 3 vezes. Entrei na igreja hoje com o pé direito. Esse que é o esquerdo. Com o pé direito. Na minha vida, diabo não tem poder. Tem não, irmão? Por que está se andando fazendo essa bagunça lá? Está faltando oração, irmão. Está faltando jejum. Você quer ver quando eu vejo crente junto aquele bolo para a expulsão da demônio? Fica, sai, tira, entra, vai embora, amarra, pega, queima.
Aí eu falei, Jesus do céu, esse diabo deve estar doido igual eu. Ele não sabe se ele vai, se ele fica, se vai ser queimado, se vai ser amarrado, se ele está solto ou se ele está preso. Ele deve ficar assim no inferno. Fala para os crentes lá, decidir o que eles querem que eu faça. Se eu fico aqui no culto, eu só vou embora. Porque eu vim de um tempo que nós entrávamos nas casas, eu orava em centro de macumba, irmão. Eu cresci repreendendo demônio dentro de centro de macumba. Não tinha problema com esse negócio de orar e ver um pai de santo. Hoje tem crente que vê um pai de santo e corre. Sabe quem é aquele ali? Pai de santo. Eu falei, pode ser até a mãe do santo. Eu sou pai de um monte de santo lá em casa. Mas sabe por quê? Porque não vive vida de intimidade com os céus. Quer vencer batalha sem ter oração. Eu sei que não dá para dar aleluia, fala. Toma água de coco, para ver se adoça. É verdade, irmãos. A igreja hoje está dormindo. E porque você está dormindo, tem um monte de gente morrendo. Porque você só está envolvido e não está comprometido, tem um monte de gente parando. Tem um monte de gente desanimado, porque ele olha para você como espelho, como alguém que conhece, esperando de você uma palavra e nem você tem. Por que não tem? Está nos faltando relacionamento com o Senhor. Tu acha que é fácil? Todo dia chegar a pregar como se nada tivesse acontecendo? Tu acha também que tem dias que eu também não queria estar nesse culto? Mas eu não estou envolvido com essa obra, eu estou comprometido nela. Deus me inseriu nessa obra. E eu sei que se eu parar, tem um monte de gente que morre. Então as batalhas que eu enfrento hoje não são só minhas pessoais, é tua também. É de você também. São batalhas nossas que nós precisamos unir em oração junto. É isso que Esther está ensinando. Eu vou para essa guerra, mas eu não vou sozinho. Vocês não podem entrar comigo naquele palácio, mas podem entrar comigo na oração. Tem coisas que vocês não podem fazer por esse ministério, mas tem coisas que orar você pode, jejuar você pode, se apresentar como Esther você pode. Esther jejuou 3 dias, agora o Amã que incomodava, eu estava falando de incomodar, agora ele vai incomodar ainda mais com Mardoqueu, porque Mardoqueu agora não só está sentado no palácio, mas Mardoqueu agora está com panos de saco, sentado descalço, agora está com semblante, quem sabe, meio abatido, porque tem 3 dias que ele não come, 3 dias que ele não bebe, mas tem 3 dias que Mordecai está orando e dizendo, o Senhor é a nossa força, o Senhor é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Você crê nessa palavra? Até quando vai aceitar os afrontas? 3 dias se passaram, Esther agora, Esther levanta, Esther agora vai diante do rei. E a última palavra dela antes de ir diante do rei foi essa: olha, jejuou, orou, então tá certo. Já fez o que você podia fazer? Agora eu vou fazer o que eu posso. Vou de frente ao rei. Perecer? Pereci. Mas eu vou fazer o que eu fui chamado para fazer. Não, vou falar de novo. Perecer? Pereci. Mas eu vou fazer o que eu fui chamado para fazer. Eu vou morrer fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer. Eu não vou recuar, eu não vou ter medo, eu não vou deixar de ir. Eu vou confiante que se eu for, o Senhor vai dar a resposta. E sabe o que aconteceu? Diz a Bíblia que de repente está lá o rei sentado no seu palácio, no trono. De repente uma mulher aparece. Agora parece em ser chamada e era para ser morta na hora. Quando ela aparece, o rei olha e fala, Esther. Ele fala, Esther, ele estende o cetro de ouro para ela. Sabe o que ela faz? Ela vem cheia de Deus, só toca no cetro e fala assim, meu rei, como assim? Como assim? O senhor não pensou no que estava dizendo? É verdade o que estão falando aí? Que o rei,
que é, Esther? Senta ele abaixo o cetro de ouro e fala, vamos conversar, porque o rei era apaixonado com Esther. Porque se tem uma coisa que o rei é apaixonado, é com quem tem intimidade, com quem tem relacionamento. Se tem alguém que chama a atenção do rei, a ponto de fazer o cetro dele de justiça abaixar em teu favor, é homens e mulheres que têm intimidade com o rei. Agora estou falando do rei dos reis. Então ela toca e ela fala, Senhor, tem uma carta que o Senhor está lendo, que está dizendo que o Senhor deu ordem para matar todo o meu povo. Aí o rei, como assim meu povo? Uai, o senhor sabe que eu também sou uma judia. Se é para matar os judeus, vai matar a mim também. Sabe por quê? Esther está dizendo assim, aquilo que faz com a Nilce, faz comigo também. O que dói aí, dói aqui. Não é igual hoje, não. Bate lá e tu ajuda ainda a espancar. Não, não. Se tá batendo lá, meu irmão, tá doendo aqui também, porque somos um só povo. Somos uma só nação. Uma só família. Não tem esse negócio, a vitória é só minha, não. A vitória é nossa. Se ganhamos, ganhamos todo mundo. Se perdemos, perde todo mundo também. Estava falando que vai matar o meu povo? Não, é só o seu povo. Não, não, não. Se matar um assim, me mata também. Não, não, é só o povo judeu. Não, não, não. Se tocar na casa do Patrick, toca na minha também. Ô rei, o senhor está me matando também. Quando o senhor deu esse decreto, essa ordem, o senhor acabou de assinar a minha sentença de morte também. Esther, mas não era isso que eu queria, agora a minha palavra é irrevogável. E é? Sabia que quando o rei dava uma palavra, um decreto, e ele ainda assinava isso com o seu cetro, com o seu anel, seu selo, era irrevogável, ninguém mais, nem ele próprio poderia voltar atrás. E agora? E agora? Se nem ele que é rei pode voltar com a sua palavra atrás, como Esther vai ter essa vitória? Ei, irmão, olha para cá, eu preciso encerrar. O que eu quero que você entenda é que o que Esther está buscando com o povo missionário francês na oração era algo impossível de acontecer. Ela não tinha solução, ela pensava, o que o rei vai fazer por nós? Ô Mordecai, eu vou lá, vamos jejuar, vamos orar, já viu aquele negócio? Vamos fazer o que tiver que fazer, mas eu não sei o que o Senhor pode fazer. Meu irmão, tu não precisa de saber como Deus vai agir. Eu tenho uma palavra para quem crê nessa noite. Uma coisa tu precisa entender, Ele vai agir, Ele vai fazer, Ele vai agir, Ele vai fazer. Eu vou falar até tu entender, dá um salto dessa cadeira, toma posse dessa vitória. Eu não sei qual é o milagre que você precisa, mas eu vim dizer, Ele vai agir, Ele vai fazer, Ele vai dar ordem em teu favor nessa noite. Ele dá ordem em teu favor nessa noite. É impossível, Marcinho. A palavra do rei não volta atrás. E quem disse que a palavra dele precisava voltar atrás? Quem disse? O meu Senhor não trabalha com remendo, meu irmão. Meu Senhor trabalha com coisa nova. Ele não põe vinho novo em odre velha. Ele coloca vinho novo em odre nova. Vai curtir esse teu milagre. Vai curtir essa tua vitória. Vai! Olha só na bacana lá e assado. Eu nunca vi ninguém fazer isso, Esther, que você está querendo. Não precisa, porque eu tenho intimidade com o céu. Vai ser a primeira vez. Vai ser a primeira vez. Deus será. Você precisa acreditar. Você precisa crer. Eu nunca vi acontecer e precisa. Sabe o que é milagre? Milagre é algo inexplicável. Milagre é algo que a medicina, a ciência não consegue explicar. Sabe o que é milagre? Milagre é Deus fazer aquilo que o homem nunca viu. É isso que a igreja de hoje precisa. É de milagre, é de milagre. Eu nunca vi dar certo com ninguém. Por muito menos, Vassi perdeu o trono. Vassi foi mandado embora. Aí, mas eu não sou Vassi. Assim como ela não aceitou ser uma qualquer, eu também não sou uma qualquer. Eu não estou nessa batalha sozinho não, rei.
tem um mundaréu de crente orando, intercedendo e jejuando e dizendo: Senhor, olha para a terra, Senhor, lê essa carta, Senhor, lê essa carta. Imagina o sofrimento daquela mulher. Imagina a pressão que estava na mente daquela mulher. Talvez ela pensou: eu acho que não saio viva desse castelo. E os céus lá de cima olhou e está assim: continua, continua, estou contigo, estou gostando de ver. Continua, continua, continua. Vai lá, vai lá, vai lá, mostra a diferença. Você não é igual, você não é comum. Deus te chamou como uma árvore desse deserto. Floresça! O rei Esther, não sei o que fazer. A Esther, nem eu. Mas uma coisa eu sei: o Senhor dos Exércitos vai dar resposta. O Senhor não sabe com quem está mexendo. Esse povo não te pertence. Esse povo pertence ao Senhor. Não toca nesse povo. Irmãos, imagina, eu acho que essa mulher entrou naquele palácio, igual a missionária Franciele, Manu, entrou naquela ministração, como é que é o negócio? E azeite enche, perde, azeite enche, perde. Eu penso, a Esther estava tão cheia de Deus. 3 dias de jejum, missionário. Imagina, eu jejum 2 horas, eu já chego aqui na igreja sentindo. Eu estou ligado 220. Imagina jejuar 3 dias, dia e noite, orando. A Esther entrou cheia de Deus. A Esther entrou diferente. Esther entrou fazendo uso do seu nome. Era uma mirta, era uma árvore do deserto. Aguenta inverno, aguenta o sol escaldante, vento, sopro, terra seca, mas permanece do mesmo jeito, inalando cheiro agradável. Eu não sei o que você vai fazer, mas eu vim te dizer: esse é o meu povo, esse é o povo do Senhor. Ô Esther, eu não posso tirar o decreto, eu sei. A única coisa que eu posso fazer é liberar outro decreto em cima desse. Eu não sei o que você vai fazer, mas o meu povo precisa ter liberdade de lutar, porque eles nasceram para lutar. Deus criou esse povo para lutar. Vou falar de novo: Deus criou esse povo para lutar. Esse povo não é um qualquer. Esse povo não é esse soldadinho no seu castelo que só sente força porque está com um fuzil na mão ou que está com a espada. Não, não, não. Esse povo não tem espada, não tem lança, mas tem a presença do Eterno. Tem a presença do Eterno. Tem a presença. Você entende isso essa noite? Esse povo não tem arma na terra, mas eles têm uma revestimento de armadura do céu. Pois é, esse povo luta mesmo. Nós nascemos na luta, crescemos no meio da luta. Ô rei, tu não conhece a nossa história? Quem não conhece, quem não é, olha para mim. Quem nunca leu o teu livro, meu irmão, julga ele pela capa, mas quando abrir para ver, vai ver que ele tem muitas batalhas, mas tem muita vitória, porque você é persistente, você luta, você não desiste, você batalha. Luta mesmo, Esther, luta. Então tá bom, Esther, eu vou liberar um decreto. Qual rei? O decreto vai ser o seguinte: os judeus agora não precisam aceitar a morte, não precisam permitir soldados entrar na sua casa, saquear os teus bens, matar os teus filhos, matar a tua família e sair com vitória. Não, não, rei, não. Diga ao teu povo: todos eles têm liberdade para lutar contra o nosso exército. Quem vencer, venceu. E outra, se eles vencerem o meu exército, manda eles saquear tudo que nós temos, porque agora vamos ser também uma família só. A Esther falou: é só isso que eu precisava. Agora olha para cá. Sai, Esther, do castelo. Talvez Amã, talvez os demais estavam olhando e pensando assim: morreu, vai acabar, ela não sai viva dali. Aí de repente sai a Esther. Todo mundo querendo ouvir o que a Esther tem para contar. Só que na verdade, nem sempre, olha para mim, a vitória que a gente quer vem do jeito que a gente espera.
Talvez eles esperavam que o rei ia dar uma ordem, agora ninguém mata ninguém, acabou, o rei ia contra os seus próprios princípios e valores para liberar o povo. Não foi isso. Todo mundo agora ficou esperando o que Esther tem para falar. Aí sai Esther. E aí, irmã Esther? Mas Senhor Jesus, ó, nós estamos jejuando junto, hein? Deu para ver. O Senhor respondeu? Claro. Primeira coisa que eu tenho para falar para vocês, agora pode todo mundo comer. Come e se fortalece. É mesmo? Ganhamos vitória? Não. Ela vai se completar quando tu começar a lutar. Como assim? Tu não já foi lutar por nós? Não, eu fui. Só começaram a batalha. Mas agora nós vamos vencer ela. O rei mandou dizer que todos vocês se armem e lutem contra o exército dele. E o povo que vencer, fica aí na terra. Agora não vai ser só aquele negócio de entrar e nós somos escravos e mãos amarradas e temos que aceitar a morte. Não. Agora nós temos direito de lutar. Não, você não entendeu, eu vou te falar para tu entender essa história. Sabe o que Deus está fazendo aqui? Olha, Satanás achou que ia entrar na tua casa, pegar você frágil, acabar com tudo, destruir, matar, eliminar a sua história. Aí o céu está dizendo assim, não, eu estou te dando a oportunidade de levantar dessa cadeira e lutar pela sua vitória. Tu vai lutar. Sabe por quê? Porque se tu lutar, ele tem uma outra palavra. Nessa peleja, você não vai ter que pelejar, porque Senhor, eu vou lutar contigo, eu vou lutar por você. Os 3 dias de jejum não foi por acaso, essa vitória é nossa! Quantos creem nessa palavra, levanta agora, vamos ficar de pé adorando a Jesus. Minhas horas já foram. Essa vitória é tua, mas tu vai ter que lutar. Fala para esse teu irmão assim, tu precisa lutar. Vai ter a primeira vez. Nunca enfrentamos uma batalha desse nível. Vai ter a primeira vez. Sabe o que aconteceu? O povo se posicionou de uma forma tão grande. A luta foi tão ferrenha que os soldados açoeiros começaram a temer. Tinha casa que eles nem entravam. Tinha casa que eles nem entravam. Eles agora começaram a temer aquele povinho que olhava para eles, sabe aquele povinho que tu não dá nada? Olha, um bando de crentinho, vai para a igreja todo dia com aquele terninho, aquela gravatinha, tá achando que aquilo dá alguma coisa. Agora começaram a temer, porque o Senhor dos Exércitos, Ele honra. Deus é fiel para dar vitória para crentes que não só estão envolvidos, mas crentes que são comprometidos, inseridos no teu propósito. Deus tem luta para a sua vida nessa noite. Mas você não pode continuar caminhando do jeito que está. Você não pode aceitar essa frieza, dominar você desse jeito. Esse desânimo. Essa falta de fé, de coragem. Precisamos jejuar. Precisamos entrar em um nível de intimidade com o Senhor, para que a nossa história possa ser mudada. O país está em crise. Muita gente sofrendo esta opressão que está aí fora. Mas a igreja está fazendo o quê? Sabia que antes, eles eram impedidos de entrar dentro dos nossos templos. E tem uma lei que os impede de entrar dentro do templo. Mas eles já estão sendo ousados em querer entrar. E sabe o que eu vou falar mais? Deus, Ele pode permitir entrar. Sabe para quê? Para ver crentes que há muitos anos não jejuavam, começar a jejuar de novo. Aí tem crente que fala assim, mas esse negócio de jejum, o maior sacrifício já foi pago, é Jesus, mas até ele jejuou. A Bíblia diz que ele jejuou 40 dias e 40 noites, sim ou não? Ele sendo Deus, jejuou, o crente de hoje não quer jejuar. Não precisa não, esse negócio é queimar carne, isso aí não existe mais hoje, o sacrifício foi feito na cruz do Calvário, Esse sacrifício foi feito na cruz do Calvário, foi feito com jejum e oração.
Precisamos nos unir na oração. Precisamos nos unir para que essa vitória seja nossa. Não podemos deixar eles matar o nosso povo. Tem muita gente morrendo espiritualmente. Porque o rei daqui, que eu não vou nem falar nome, ele está amedrontando muita gente. Muita gente. Vai orar? Ou vai aceitar? Porque tu pode ter uma defesa. Se eu oro, se eu jejum, eu posso trazer o Senhor em meu favor. Defender minha casa. Defender minha vida. Me defender, defender meus irmãos. Mas e se eu não oro? Ô Esther, Deus só está permitindo você passar por essa batalha porque Ele sabe que pode contar contigo. Tu não vai morrer como você não morre no deserto, tu não vai morrer nessa peleja. Deus falou contigo, quero orar por você antes de eu servir a ceia. Tem alguém aqui nessa noite que o Espírito Santo está te incomodando. Tem alguém aqui nessa noite que o Espírito Santo está te incomodando. Tu falou assim, essa palavra foi pesada, mas ela é para mim. Eu preciso me comprometer mais com o Senhor. Eu estou querendo muitas vitórias, mas eu estou fazendo muito pouco. Quanto tempo tu não jejua? Quanto tempo as madrugadas o Senhor não te ouve mais? O Espírito Santo está com saudade de te ouvir. O Espírito Santo está com saudade de te ver na madrugada clamando a Ele. O Espírito Santo está com saudade de você começar a consagrar a ponto de estar mais sensível à voz do Senhor. Vamos aumentar o nosso nível de intimidade com Ele nessa noite. Onde está a primeira pessoa? Sai do seu lugar correndo, não tem muito tempo. O Senhor te chama nessa noite para um novo tempo. O Senhor te chama nessa noite para um novo tempo. Pode adorar. Enquanto eles adoram, abaixa a tua cabeça. O Espírito Santo te confronta nessa noite. Você precisa tomar uma posição no meio dessa guerra. Você precisa tomar uma posição no meio dessa batalha.